Fala meninos e meninas da matemática, muito bem! Sejam bem-vindos novamente ao canal Explica Mestre. Meu nome é Fábio, sou professor de matemática e hoje eu vou explicar para vocês sobre frações equivalentes. Se você tem dúvidas com relação a isso e necessita de uma explicação, permaneça comigo até o final deste vídeo porque hoje é sobre isso que eu vou falar. Beleza? Bom pessoal, a ideia aqui é a seguinte. Primeiramente, eu quero que vocês entendam qual é a definição para frações equivalentes e essa definição está escrita aqui. Ó. Frações equivalentes são frações que representam a mesma quantidade ou a mesma parte de um todo. Nós sabemos que frações, elas são ferramentas matemáticas que nós utilizamos para representar as partes de um todo. As parcelas tomadas de um inteiro de um todo. Agora, quando duas ou mais frações, compostas por numeradores e denominadores variados, representarem a mesma quantidade ou a mesma parte do inteiro, nós podemos dizer que essas frações são frações equivalentes, porque representam a mesma quantidade. Beleza? Imaginemos que uma pessoa compre uma pizza e que essa venha dividida em 8 pedaços. Se for consumida a metade da pizza, a representação fracionária desta quantidade se faz assim. Vamos lá. Nós temos aqui uma pizza dividida em 8 pedaços. Serão consumidos 4 pedaços da pizza. Por quê? Porque 4 é a metade de 8. Então vamos fazer assim, ó. Vamos marcar aqui um pedaço dessa pizza, 2 pedaços, 3 pedaços, 4 pedaços da pizza. Perceba, pessoal, que a junção desses 4 pedaços formam a metade da pizza que nós estamos considerando. Então, a representação fracionária aqui pode ser 4 sobre 8, que representa o quê? Que de 8 pedaços foram consumidos exatamente 4, ou seja, a metade. Porém, se essa pizza vier dividida em 6 pedaços, a representação matemática para a metade poderá ser escrita de uma outra forma. Veja bem, ó, nesse esquema, a pizza tem 6 pedaços no total. Serão consumidos exatamente 3, porque 3 é a metade de 6. Então vamos colocar aqui um pedaço da pizza, 2 pedaços, 3 pedaços. Perceba que a junção desses 3 pedaços forma a metade da pizza que nós estamos considerando. Neste caso, a representação fracionária será 3 sobre 6. Por quê? De 6 pedaços foram consumidos 3. Perceba que essas duas frações, gente, elas são formadas por números diferentes, numeradores diferentes, denominadores diferentes. Porém, ambas equivalem à metade da pizza. Ou seja, as duas frações representam a mesma quantidade deste inteiro. Então, elas são frações equivalentes. Dizer para você que eu dividi uma pizza em 8 pedaços e comi 4, é a mesma coisa que dividir a pizza em 6 pedaços e comer 3. Certo? Esta é a ideia de frações equivalentes. Vamos para um outro exemplo aqui. Nós temos aqui, vamos pensar em algo que nós gostamos, em uma barra de chocolate. Beleza? Assim todo mundo fica contente. Esta barra de chocolate ela é do mesmo tamanho que essa, mas perceba que elas estão divididas de formas diferentes. A primeira barra de chocolates ela está dividida exatamente em 8 pedaços. Aqui eu vou comer um pedaço, 2 pedaços dessa barra de chocolate. A representação fracionária desses 2 pedaços que foram consumidos vai ser 2 sobre 8. Por quê? Porque desses 8 pedaços foram consumidos apenas 2. Então, 2 oitavos
é a representação fracionária para essa quantidade. Certo? Agora, se esta outra barra de chocolate é do mesmo tamanho que a anterior, mas eu dividi ela em 4 pedaços e vou comer um deles, perceba que a quantidade de chocolate que foi consumida nesta barra é exatamente igual à quantidade de chocolate que foi consumida nessa primeira barra aqui. Mas a representação fracionária é diferente. Aqui nós vamos representar como 1/4. Por que 1/4? Porque de 4 pedaços foram consumidos, ou melhor, foi consumido apenas um. Então, 1/4 significa um pedaço de um total de 4. 2/8, 2 pedaços de um total de 8. Mas perceba que tanto aqui como aqui, a parte que está sendo consumida, a quantidade de chocolate que está sendo consumida é a mesma, porém representada matematicamente por frações diferentes. Então, gente, podemos afirmar que 2/8 e 1/4 são frações equivalentes. Ok? Por que elas são equivalentes? Porque elas representam a mesma parte ou a mesma quantidade de um inteiro. No caso, de acordo com este exemplo, a mesma quantidade de chocolate. Tudo bem? Como que eu posso definir, sem olhar para a figura, quando que duas frações são equivalentes ou não? Eu quero esquecer, neste momento, das figuras que representam a fração e olhar apenas para as frações em si. Como olhar para as duas frações e definir são equivalentes ou não são equivalentes? Gente, é muito simples. Tá? Vamos fazer o seguinte. Sempre que for possível, você simplifica as frações até que elas se tornem irredutíveis. Porque a hora que as frações se tornarem irredutíveis, se forem duas frações equivalentes, a forma irredutível delas são iguais. Tá? No caso aqui, pega 2/8 e vamos simplificar por 2. Nós vamos obter 2 por 2 é 1, 8 por 2 é 4. Esta fração 2/8 simplificada fica igual a 1/4. E a outra fração que nós tínhamos aqui também era 1/4. Então, simplificando as frações, ou pelo menos uma delas, você sempre chega a um par de frações iguais. Isso significa que as frações originais eram frações equivalentes. Tá? Vamos para um outro exemplo, você vai visualizar muito bem isso aí. Está aqui. Verifique qual item apresenta um par de frações equivalentes. Letra A. Nós temos aqui 2/6 e 6/15. Vou resolver isso aqui da seguinte forma. Eu vou pegar 2/6 e vou simplificar até ela se tornar irredutível. Tá? Então eu vou simplificar por 2 e eu vou obter 1/3. Certo? Agora, 6/15 eu vou simplificar também, só que perceba que o 6 e o 15 podem ser simplificados por 3. Então 6 por 3 é 2, 15 por 3 é 5. Então a fração aqui ficou 2/5. Perceba que 1/3 e 2/5 são diferentes. Então essas duas frações não são equivalentes. Tranquilo? Vamos para o item B e vamos ter a mesma ideia. Eu vou pegar 5/15 e vou simplificar. Só que 5 e 15 podem ser simplificados por 5, obtendo 1/3. Certo? A outra fração, 4/12, também será simplificada. Só que agora ela pode ser simplificada por 4. 4 por 4 é 1.
12 por 4 é 3. Perceba, gente, que as duas frações, ao serem simplificadas até se tornarem irredutíveis, geraram um par de frações iguais. Então, essas frações, 5 quinzeavos e 4 dozeavos, são frações equivalentes. Beleza? Para finalizar, o próximo item tem 3 dezoitoavos e 12 32avos. Simplificando 3 dezoitoavos por 3, vai ficar 1 sexto. Beleza? 12 32avos. Simplificando, pode ser por 4. Nós vamos ter 3 oitavos. Perceba, gente, que 1 sexto e 3 oitavos são frações diferentes. Então, as frações 3 dezoitoavos e 12 32avos não são equivalentes, porque a forma irredutível de cada uma delas é diferente uma da outra. Tá? Então, como é que eu faço para descobrir se duas frações são equivalentes? Simplifique as duas frações. Tá? Se a simplificação das frações gerarem frações iguais, é porque as frações originais são equivalentes. Beleza, pessoal? Por favor, se você gostou dessa aula, se você entendeu o conteúdo, deixe um like para o professor e nós nos vemos na nossa próxima aula. Beleza? Ok? Até a próxima!